pessoal, vamos começar mais uma live bônus da semana Piscimama, da semana SOS Quarentena. Olha eu falando semana Piscimama, estou muito doida. Vou chamar aqui o ilustríssimo meu marido para participar desta live. Ei, olha só, gente, eu estou com os cabelos nascendo aqui, eles não ficam baixos. Ai, o áudio tá ruim. Não é barulho do ventilador. É o microfone. Ai, Sassá, você levou... Ai, deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Peraí, que eu vou resolver. Agora o som tá bom, né? Agora o som tá bom? E agora? Ai, como é que eu vou resolver? Calma. Eu tô precisando de comprar... Tá sem som? Ah, o áudio tá melhor agora, né? Então, vamos... O que é? Esse... Hã? Já tá. Eu vou... Senta lá que eu vou te adicionar agora, tá? Uhum. Bom, eu estou sem fone. Tudo bem. Vai ser sem fone mesmo. O som tá bom, não tá? Tá bom, né? Tá bom. Então, vou deixar assim. Vamos convidar, então. Aí está. Você está me ouvindo bem, amor? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. É Ah, porque que bom. você ficou com o nosso melhor fone. Então eu fiquei com um Ah, fone que não funciona muito bem. E aí a gente tinha que escolher quem ia ficar com um som bom, então ficou você. Tá ótimo. aquele fone azul não tá bom. Ah, não, Aquele é que que seus. ele é só microfone, ele não é fone áudio. Aí eu não ia te ouvir. Ah, é verdade. Hoje você tem que ouvir, né? Hoje não é só você falando, né? Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa para ouvir. Mas o som dele também está bom, então tá ótimo. Então tá bom. Tá. É, Será que então, eu vou só pedir, esse. Said, para você falar um pouquinho mais baixo, igual eu tô Tá, falando, para tá poder o bom. seu som não entrar aqui duas vezes, pelo celular e por fora, Tá porque aí eu bom. vou conseguir te ouvir da varanda, tá bom? Então fala só Tá um ótimo. pouquinho mais baixo. Uhum. Essa é a primeira vez que a gente faz live assim, geralmente a gente faz a live com ele aqui do meu lado, mas hoje a gente achou importante fazer cada um num quadradinho para ficar mais organizado, né, amor? É uma dúvida. Esse stick fica. Pra mim, tá na minha frente, para as pessoas estar aparecendo. Isso, tá, também. Eu posso tirar, só que aí a gente tira o perguntas e respostas lá. Uhum. Tá bom? Então, de vez em quando eu ligo e de vez em quando eu tiro, pode ser? Eu acho que vamos deixar sem, então, né? Tá, então eu vou botar Tá. só o fixo, né? Com Isso, exatamente. Ótimo. P, o pai mais participativo. Isso. Ok. É, ok. Então, vamos começar, né? Nós vamos falar Uhum. agora. Vamos nos apresentar primeiro? Sim. Ok. Então, se apresenta aí. Meu nome é Saed, Fala só um Saed pouquinho mais Perim. baixo, tá? Meu nome é Saed Perim. Sou esposo da Nanda, né, da Psimama. Não sou psipapa, como o pessoal estava falando. Não sou psicólogo, né? Sou engenheiro. Mas eu me certifiquei em disciplina positiva recentemente. Depois, né, de tudo que eu acompanhei, de tudo que a gente tem vivido criando nossos filhos, né? Eu não só queria ver você fazendo e aprender com você, como também queria buscar aprender e ter esse certificado, não só para ter o certificado, mas também para passar pelo processo, né? De aprender isso, de saber como criar melhor os nossos filhos, né? Bom, essa é a minha apresentação, agora faz a sua. Então, pessoal, eu me chamo Nanda Perim, eu sou psicóloga, sou educadora parental, especialista emocional, especialista em sono integrativo, mas a questão é a seguinte, nós somos pais, né, do Theo e do Gael, e quando antes do Theo, antes da gente ter filho, vai ficar salvo, gente, vai ficar salvo. Antes da gente ter filhos, eu sempre fui daquelas pessoas que achava que a solução para as maiores questões, né, de crianças, assim, criança
chorando, criança gritando com pai e mãe. Eu lembro que eu via filme. Eu falava, nossa, que criança mal educada, essa criança precisa de uma surra, essas crianças americanas são muito mal educadas. Eu lembro que eu sempre tive esse conceito, né? Quem aí, manda um coração aí pra mim, quem também faz parte do grupo, né, que antes de ter filho pensava muito diferente sobre criação de filhos, né? A gente costuma brincar que antes de eu ser mãe eu era a mãe perfeita, né? Antes de eu ter os meus filhos, eu sabia sempre como agir em cada situação com as crianças. É, Então, era a mãe perfeita mesmo antes de ter filho. Só que aí, depois que o Theo nasceu, que eu tava com aquela pessoa que eu amava tanto assim no meu colo, eu comecei a perceber que isso não fazia qualquer sentido, né? Não fazia qualquer sentido você machucar uma criança, enfim, eu jamais conseguiria machucar o meu filho, né? E foi chegando uma época, eu tô tentando ajeitar meu colar, foi chegando uma época que isso foi ficando cada vez mais difícil, porque a gente começou a ter alguns desafios. Deixa eu ajeitar minha cadeira. A gente começou a ter alguns desafios que colocavam essas coisas no teste. Então, assim, por exemplo, a gente começou a, né, manda aí para mim também um coração. Quem, depois que a criança fez aí 2, 3 anos, né, começou a ter ainda mais dificuldade, né, porque essa criança começou a ficar muito frustrada constantemente, né? O que a criança de 2 anos faz? A criança de 2 anos, ela tá descobrindo quem ela tá descobrindo quem que ela gosta, mas ela não sabe falar direito. Você lembra dessa fase, amor do Theo? Eu lembro. Bem, Então, a criança fica muito frustrada, né? E aí essa criança acaba chorando muito, brigando muito com a gente, eu lembro né? que na época eu pensava assim, nossa, vai ser tão bom aquela fase em que ele vai pedir uma coisa, a gente vai fazer o que ele pediu e ele não vai chorar. Porque, tipo assim, até às vezes fazer o que a criança pede nessa fase de 1, 2 anos, né, chegando aos 2 anos, Você lembra? ela Você perde lembra a qual era a bola. frase que a gente falava? A frase que ele mais falava nessa idade era com relação à banana. Qual é a frase? Você lembra? Banana não, banana. Banana não, banana. Filho, o que que você quer? Você quer banana? Banana não, eu quero banana. Né? Porque para mim representa muito, né, o que que é essa fase aí que começa a partir dos 2 anos. Uhum. E aí eu e o Saed ficamos meio perdidos, porque a gente teve, né, amor, lembra da situação lá do restaurante que a gente Sim. passou aqui? A gente É. não sabia as coisas que a gente sabe hoje. Se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, a gente tinha passado por aquilo? Primeiro que a gente não teria estado naquele horário na rua com ele, né? A gente ia entender que não era dia para isso. E também a gente ia preparar, ia fazer um aviso prévio, Você ia acha que fazer um todo um aluno, por trabalho. exemplo, um aluno nosso passa pelo que a gente passou quando o filho dele Não, tiver 2 anos? Não vai passar não, nunca, nunca, né? nunca. Então, assim, quando a gente tem né? Então, o que que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês a história. A gente estava saindo de um restaurante, o Theo não queria ir embora de jeito nenhum, ele tinha 2 aninhos. Ele tava gostando muito, tava tarde, já era umas 8 horas da noite. E ele agarrando assim nas coisas, sabe? Ele agarrava nos armários assim do restaurante porque ele não queria ir embora. E aí a gente decidida a não bater, decidida a não castigar. O que que a gente faz? Né? A criança dando aquele show e tal, quando chegou no carro, o menino virou uma tábua. Você lembra, amor? Não tinha o que Não sentava fizesse de o jeito Theo nenhum. sentar na cadeirinha. E nesse meio tempo a gente ainda tava com o bebê no colo, né? Que eu já tinha nascido. E aí o Theo gritava, berrava, né? Aí a gente já começa, né, amor? Gente, será que o nosso filho tem algum problema? Será que o Theo tem, né? Sei lá, será que o Aí Theo você não começa a ficar com entende? vergonha das pessoas que estão passando e olhando, né? Porque Isso, todo, né? Você fica pensando, poxa, vai achar que a gente não tá educando direito, né? Quando a gente não tem as informações corretas, né? A gente se sente muito perdido, a gente está sempre se questionando, está sempre duvidando se a gente está fazendo certo. Por mais que a gente sinta isso, que está fazendo certo, a gente não tem segurança, isso. né? E aí o que que aconteceu, pessoal? A gente foi entregar o celular pro Theo para ele assistir uma galinha pintadinha para ver se acalmava ele. E ele tacou o celular no chão, o celular estraçalhou o celular. E, bom, nesse dia, né, nós levamos, sei lá, 2 horas e meia para sair do restaurante. Não íamos sair com ele fora da cadeirinha, né, que a gente morava numa cidade que tudo era muito longe. E aí, o que que você faz?
né? O que que você faz? Foi aqueles momentos que eu chamo de momento de parada e transição, que ou você muda ou você vai ficar vivendo aquela coisa várias vezes. E aí, então, eu decidi, eu sou psicóloga, já era formada em psicóloga, né? É, e aí, já era formada psicóloga e comecei a lembrar de coisas que eu tinha estudado na faculdade, que eu já usava. Tipo assim, não nesse momento específico eu não tinha usado, mas eu comecei a perceber como tinham coisas da psicologia que eu já usava no meu dia a dia e tal. E eu pensei, caramba, então deve ter coisa, né, que eu vou encontrar que vai me ajudar nessas dificuldades que a gente está tendo, para não precisar de bater, não precisar de castigar nada, porque a gente tinha decidido que não faria. E aí eu comecei a estudar, não encontrei nada na psicologia da faculdade, fui encontrar nas coisas mais recentes, né? De autores mais recentes. Uhum. Amor, você tá com a babá eletrônica aí, né? Tá aqui. Tá, só porque se. Tá, só pra ter certeza que você tá de olho neles. Uhum. Olha, Luiz Guilherme Prado entrou. Ei, Luiz. Só dizer pra você que eu tenho um carinho enorme por você, tá bom? Luiz é fera. É muito fera, ele é muito fera. Então aí, olha só, o que que eu fiz? Eu fui estudar, né? Eu busquei estudar então as atualizações com relação a isso e comecei a colocar essas coisas em prática. Ao mesmo tempo, eu comecei a escrever, né? Criei tipo um blogzinho e eu descobri, né, que a quantidade de pais e mães que viviam o que eu estava vivendo era enorme, porque a página começou a crescer, 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 as pessoas todas querendo entender melhor como fazer, como educar uma criança sem bater nessa criança, sem colocar essa criança de castigo, né? Quais eram as coisas que a nossa cultura, né, traz de tão natural, de tão normal na criação dessas crianças, gente, tem coisa que faz mal para os nossos filhos, que a gente faz, que você não faz ideia. Você não faz ideia. Você tem noção do mal que faz, por exemplo, dizer para uma criança: nossa, não doeu, não, foi só um susto. Você tem noção e isso é tão natural, né? É tão natural você olhar para uma pessoa pequena e dizer: isso que você está sentindo é mentira. Eu que sei como você está Ou sentindo. então, passou, 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 né? Tipo assim, Passou, passou, eu sei que passou. passou a dor que você tá sentindo. Tipo, Ou quando a gente fala, ou quando fala assim, por exemplo, não, não, isso não é motivo para chorar. Isso não é motivo para estar triste. Porque quem sabe quais são motivos para você ficar triste sou eu. Eu sou o detetor do, né? Então a é. gente começa desde muito cedo a dizer para essas crianças como elas devem ou não sentir, o que elas devem ou não pensar, o que é ou não um motivo para estar triste. Né? A gente bate palma para uma criança que não chora no primeiro dia de escola. Esse ano, na adaptação escolar, viralizou fotinho de criança com não chorei, uma plaquinha, não chorei. E os pais parabenizando. Faz sentido você dar parabéns para uma criança porque não chorou, né? E aí, eu acredito, né, que olha, eu quebrando tabu. Eu vou dar um print, né? O Luiz deve ter entrado pelo quebrando tabu. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. É, então, assim, qual será? Fala pra mim, então, Said, enquanto pai. E essa é uma live que eu acho que dá para eu fazer com o Luiz Guilherme um dia, né? Eu vou falar Com com ele pra certeza. gente falar sobre isso. Uhum. Ele não é pai, mas ele é filho. Tenho certeza que ele vai reconhecer na experiência dele. Mas eu queria que você me falasse, Saed, enquanto pai, enquanto, né, quem foi filho, essa coisa de dizer que foi bobeira, para não chorar e tal. Na vida dos meninos, você acha que isso é pior? Eu acho assim, a gente tem uma imagem de homem, né, que é alimentado na nossa vida, né, desde pequeno, né, o menino não pode chorar, o menino não pode falar dos sentimentos dele, não pode ser sensível, não pode demonstrar afeto, não pode brincar de boneca, não pode fazer nada que seja uma ameaça para a masculinidade dele desde muito cedo, né? Ele nem tem a concepção do que é a masculinidade e ele já está sendo cobrado de estar atendendo um padrão de masculinidade. Inclusive tem um documentário que é fantástico, é O Silêncio dos Homens,
E aí esse documentário chama atenção porque você pega algumas estatísticas dos estudos que eles fizeram e você começa a confrontar. Por exemplo, lá fala que apenas 3 em cada 10 homens falam dos sentimentos deles. Admitem que falam dos sentimentos dele, que conversam sobre isso com família, com amigo. E, ao mesmo tempo, 8 em cada 10 se sentem cobrados de não ter papéis femininos, atitudes femininas. E aí, quando a gente vive numa sociedade em que acredita que a mulher, né, a mãe, em que a mulher, que a mãe tem que ser a que vai cuidar da criança, por exemplo, você está pegando um cara que não fala dos sentimentos dele e, ao mesmo tempo, é cobrado de não ter atitude feminina, ou seja, cobrado de não cuidar de criança. Porque numa sociedade machista como a gente ainda vive, claro que está melhorando, mas a gente ainda vive, tem esse conflito interno nos homens. Toda vez que é muito difícil um homem receber parabéns dos amigos porque ele virou à noite cuidando do filho dele. É muito mais provável que ele vai ser zoado. Os amigos vão ficar, poxa, virou babá, né? Até o que a gente falou no post de hoje, né? Tipo assim, o cara tá fazendo o papel dele de pai, ele tá indo lá, dividindo a responsabilidade dele com a mãe, 50-50, como tem que ser, né? Tirando parir e amamentar, não tem o que não ser 50-50, né? E muitas vezes, às vezes, até o cara que tem essa vontade, ele mesmo pode se oprimir nisso, né? Ele mesmo pode sentir que, nem que seja sentir a dúvida de que se ele tá realmente fazendo o que é esperado dele. E como o ser humano é um poço de buscar aceitação, né? A gente tem como uma necessidade básica da nossa espécie, né? De buscar aceitação, buscar ser amado e tudo isso, a gente acaba buscando essa aceitação até nas cobranças indevidas, né? Então, nesse caso, por exemplo, você vira pai e, ao mesmo tempo, você tem a sua masculinidade questionada porque você está sendo pai, é uma coisa que abala, né, as pessoas. Então, eu acredito que muita gente acaba não exercendo o papel de uma maneira mais ativa porque não se sente protagonista disso. Ele entende que ele tem que estar ali para apoiar, assim, para ajudar a mãe, né? Nossa, não, meu marido me ajuda muito, assim, a gente ouve as pessoas, porque, tipo assim, também a realidade é tão ainda ruim que o cara ajudar é visto como algo a mais, e não como sendo ainda uma etapa antes do cara, não, é nosso. E o pai e a mãe, mesmo pai e mãe separados, eu acho que pai e mãe, eles têm que ser uma equipe, porque eles têm uma missão, eles têm um projeto ali que é uma criança, um ser humano, e a gente fala tanto de ter um mundo melhor, de ter um mundo mais justo, que as pessoas se tratem melhor, e a gente tem que, dentro da nossa casa, mesmo, né, como está falando de pais separados, tem que buscar ser uma equipe, buscar trabalhar junto para poder dar o melhor para essa criança. E com certeza, uma criança que tem contato com os pais, que se sente aceito, que se sente importante, que é cuidado, não só pela mãe, porque é muito importante a referência, né? Um menino que vê que o pai cuida dele, que o pai faz comida para ele, que o pai dá banho nele, vai fazer isso quando for adulto. Sim. E Uma menina, só mais uma coisa, uma menina que vê que o pai faz isso e tal, também vai procurar uma relação, vai ter mais, vai entender melhor que ela pode buscar uma relação assim também, né? Uhum. E é importante, assim, a gente falar dessa história, né, amor? A gente falar desse histórico, porque esse menino, né, ele não aprende a brincar de boneca, ele aprende que brincar de boneca, que brincar de casinha é coisa de menina, né? Então, quando a gente aprende que isso é brincadeira de menina, a gente está aprendendo que isso é uma função de uma mulher, né? E aí esse menino, né, ele cresce para um adolescente, né, que passa a ouvir dos seus colegas que o que ele tem que fazer é pegar a menininha, né, que o que ele tem que fazer é provar a masculinidade dele a todo tempo, né, e passa a depender de uma aprovação desses colegas, né, de uma aprovação desses amigos, que na base da implicância, na base das piadinhas, na base dos comentários, né,
teoricamente, que são só uma brincadeira, acabam reprimindo, né, toda a emoção, todo o ajudar, todo o cuidar, né, que esse homem tem para dar, né, acaba sendo uma por que eu estou falando disso, gente? Eu estou falando disso porque eu também não quero que a gente caia, né, no erro enorme de dizer, homem é tudo muito frouxo, né? São um bando de descansado, por isso que eles não ajudam em casa. Né? A gente teve alguém que comentou assim, eu acho um absurdo esses homens querer elogio porque está fazendo o básico. E a gente vai falar aqui hoje, né, sobre os 4 inimigos da parceria, né? Quais são as 4 coisas que mais atrapalham, né, que o pai e a mãe se tornem uma equipe trabalhando em conjunto com essa criança, né? E uma das coisas que a gente vai ver é que acaba que essa nossa mentalidade do eu não devia nem ter que pedir, né? Que é correta, né? Mas a gente está num período histórico. Se você for pensar historicamente, a gente está num período de transição. A gente está num período de transição entre o período que os homens eram aceitos enquanto não tem que fazer nada em casa, para um período em que está se começando a ter consciência de que ele tem sim papéis importantíssimos na criação dos filhos e no cuidado da casa. Então, nesse processo de transição, faz sentido que a gente parabenize os pais que entenderam que essa é a parte deles. Só que não é questão da gente bater palma, da gente criar mural de premiação. A questão é a gente fazer uma coisa chamada apreciação. É a gente mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo é muito legal, foi visto e que ela deve permanecer e por quais motivos ela deve permanecer. Porque a maior parte dos homens que não faz isso, eles não estão fazendo porque culturalmente e historicamente eles aprenderam a não fazer. Entendeu? E nós, mulheres, a gente aprende desde muito cedo a fazer, a gente aprende desde muito cedo que é a nossa função, e a gente aprende desde muito cedo que a gente tem que fazer muito bem feito. E aí, o que acontece? A gente acaba precisando, né, que esse marido, quando faça perfeito, porque foi isso que a gente aprendeu. Tá? Então, todas essas desconstruções precisam ser feitas e tudo isso vai ser dito daqui a pouquinho quando a gente falar dos 4 inimigos da parceria. Mas eu acho muito importante a gente entender essa construção histórica na vida dos homens, né, que leva muitos homens a entender mesmo conceitualmente que aquele ali não é o papel dele, que ali não é o lugar dele. Né? Tanto que a gente está aqui falando do absurdo que mas 97% dos seguidores da Psimama são mulheres. Bota aí nos comentários para mim, por que você acha que 97% são mulheres? Pode mandar pergunta na caixinha assim, João. Então, qual é né, na sua opinião, por que a maior parte dos meus seguidores são mulheres, né? Por que a maior parte das pessoas que segue Instagram de educação de criança, né, de disciplina, são mulheres? Mesmo de educadores homens, né? Sim. Mesmo se você olhar os perfis dos educadores homens, você vai ver que a maioria são mulheres. E é importante a gente entender essa construção histórica para a gente não ir para cima desses homens exigindo que eles tenham todo um conceito, toda uma prática, toda uma experiência que historicamente não foi construído na vida deles. O homem não se interessa por esses assuntos. Olha aí o que o pessoal está falando. E por que o homem não se interessa por esses assuntos? Porque ele ouve a vida inteira que se ele é homem mesmo, ele vai se interessar por futebol e economia. Que se ele é homem mesmo, as conversas dele, né, amor? Fala pra mim, qual é a sua percepção sobre isso? O que é valorizado, né, no homem, assim, ao longo da vida dele, ele ser mulherengo, ele ganhar dinheiro, ele jogar bola, ele estar com os amigos. O cara geralmente só fala de uma forma afetuosa até com os amigos quando tá bêbado, né? Assim, que aí entra numa outra coisa, né? Que a pessoa não fala os sentimentos e aí vai buscar
Uhum. desafogos em outras coisas, né, em bebida entre outras coisas. Então, assim, é muito tempo sendo alimentado esse papel de que ele o homem não é para cuidar, o homem é para ser cuidado, né? E isso acontece desde quando ele é pequeno, dentro de casa mesmo, assim, né? Existe ainda diferença em quando uma mãe e um pai estão criando um filho dentro de casa. Às vezes a menina tem que lavar a louça e o menino não. Às vezes a menina tem que ajudar a arrumar e o menino não. Às Na minha vezes, vida né? foi assim. Eu vivi isso, assim. Minha mãe, a gente tinha almoços ou jantares lá em casa. O meu pai e meu irmão ficavam assistindo televisão e eu e minha mãe arrumando as coisas, né? E assim, eu percebo que a cobrança também é diferente, né? Quando o meu irmão vinha, ele estava ajudando, né? E quando eu vinha, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. E eu lembro uma vez, amor, que eu e você, a gente estava tendo uma conversa sobre a sobrecarga materna, né? E aí Uhum, você falou assim, não é sobrecarga materna, é sobrecarga de pai e mãe, né? uhum, E aí eu falei pra você, pô, mas é diferente a sobrecarga materna. foi. E aí você falou, pô, mas aqui em casa não é, né? Né? Porque na nossa casa, Saed é o único que cozinha, deixa eu contar aqui pra vocês. Saed é o único que cozinha, tem o dia de eu lavar a louça e o dia dele lavar a louça. Ele lava os banheiros, eu lavo a cozinha, né? E nós dois dividimos exatamente 50%. Tem dia que ele fica com 70% de crianças e eu fico com 30%. Tem dia que eu fico com 70%, ele fica com 30%. Tem dia que a gente divide meio a meio. Então aqui em casa nós somos dividido. Sim. E a gente já vai falar como, né? A gente vai falar sobre todas essas coisas. Mas aí ele falou pra mim assim: mas aqui em casa não, né? E aí eu respondi pra ele, falei, acredito que aqui em casa sim. Né? E ele, pô, mas por quê? Né? Como? Foram mais de 2 horas de conversa até eu entender o que você estava falando. Porque quando você falou de sobrecarga, eu estava pensando no que eu fazia e no que você fazia. Mas você estava falando qual era a narrativa na sua cabeça, o que estava rolando na sua Isso. cabeça. Quando você vê uma cozinha bagunçada, você pensa já naquela vozinha, nossa, você não cuida direito, seu marido vai te largar, e não sei o que, essas coisas que vêm. E eu era só, para mim era só uma cozinha bagunçada que em algum momento eu ia arrumar. Então Isso. é muito diferente. E eu demorei muito para Isso. entender isso. Muito. Exatamente, essa é a grande diferença. Quando a mulher, ela tá, por exemplo, é normal a gente ver, né? Tipo assim, se a mulher ganha um pouco de peso, se o homem ganha um pouco de peso, se a mulher posta uma foto com a casa bagunçada, se o homem posta foto com a casa bagunçada, né? Se você postar uma foto da nossa casa bagunçada, é muito mais provável que as pessoas me critiquem vendo aquela foto do que te Com critiquem, certeza, com mesmo que a foto certeza. seja sua. Não, ninguém vai criticar. O pessoal pode até fazer piada, homem é assim mesmo. É igual quando tem um menino fazendo birra no parquinho, as pessoas perguntam, nossa, quem é a mãe desse menino? Cadê a mãe desse menino? Ninguém É pergunta cadê o pai diferente. desse menino, né? Ninguém pergunta, né? E aí, então, a participação mais ativa do pai, né, perpassa todas essas muralhas e muralhas construídas culturalmente do que esse homem deve ou não fazer, do que é ou não papel de homem, né? Perpassa todos esses comentários que esse homem ouve. Tanto que eu lembro quando a gente decidiu o nosso curso, né? Ele tem a parte do. A gente vai falar disso melhor depois, mas tem a Aham. parte dos pais e das mães, né? E antes eu via isso, eu falava assim: não, pera lá, se eu fizer isso, eu vou estar reforçando o machismo. Porque por que tem que ter um para homem e um para mulher, né? Só que depois a gente começou a perceber juntos que os pais não se sentiam pertencendo àquele espaço, Não se né? identificavam, né, com a proposta, assim, eles viam, um curso para mães, né? E aí, na Um curso para verdade, mães é uma mulher falando, exemplo de mães, né? A voz é de uma mulher. A maior parte das alunas lá no Telegram, no grupo do Telegram, são mulheres. Então o cara fala assim: eu não tenho nada que tá aqui, né? Eu não tenho nada que tá aqui. Isso aqui ah, não é para mim. não é para mim. E a partir do É, momento que eles começarem a entrar no grupo que tem homem, né? Que o cara que tá cuidando do grupo é o Saed, e que tá, a voz as da aulas sou eu que aula. estão falando, de uma maneira, dando exemplos que são do nosso ambiente, assim, né? Coisas que a gente vive. É porque é muito importante a identificação, né? Quando a gente começa a, a, a fazer qualquer coisa que a gente vai aprender, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é conforto, né?
todo aprendizado, ele vem num conforto. Se você se sente confortável, você consegue aprender melhor. E eu acho que faltava isso, né? Da pessoa ir fazer um curso e ela ver que ela está num ambiente que é para ela, que foi preparado para ela. Então, assim, é muito bom ver, assim, quando a gente tem um feedback, né, ver os depoimentos das pessoas, dos pais que fizeram. E é engraçado, todo depoimento de pai começa assim. A primeira coisa o primeiro desafio meu foi aceitar que eu tinha que fazer, aceitar que eu tinha que fazer o curso, né? Assim, o Foi o primeiro Luiz que desafio. falou isso, né? O O depoimento Luiz e do Luiz. não, teve o Murilo também, teve mais gente. Que Porque grupo é esse do primeiro, Saed? A gente está falando do canal do Telegram que os pais entram quando é, fazem o nosso curso. Então, o curso, quando você compra o meu curso, né, a gente já vai falar do curso daqui a pouquinho, mas quando você compra o curso, você ganha 2 cursos, na verdade. A mãe fica comigo, no curso comigo, e os pais ficam no grupo com o Saed, no curso com o Saed, entendeu? isso. E aí são 2 canais no Telegram onde a gente é, conversa, a gente manda. Aqui, Saed, o Fábio Mazo está perguntando se você tem um grupo de pai. Às vezes você podia criar também uma comunidade, tipo Eu acho que a vale a Simone, pena. criar um Uhum. grupo, né? Gente, segue aí o Papo de Pai, que é o Instagram do Saed, que Tá ele cria o começando grupo, hoje, depois né? avisa. É. Tá começando hoje, mas devagarzinho vai. Uhum. Bom, então como que a gente vai fazer, Saed? Como ter o pai mais participativo, João, né? é só uma dúvida do João. Paga uma vez só. O curso do pai vem como um bônus, O curso tá? do pai é brinde, É, comprando o curso ganha os dois. Isso. Então, vamos falar aí, né, da proposta da live, que é como ter o pai mais participativo, né? Uhum. É, a Nath falando que é o psipapa. Pô, a gente queria muito usar o psipapa, mas ele não é psicólogo, né? Eu achei que não. O papo de pai eu acho que fica mais suave. Então, Isso. Mas aí, então, pessoal, o que acontece? Então, como que a gente vai fazer, né? Como que vai acontecer para esse pai que foi, né, convencido a vida inteira de que ele não deve cuidar de criança, de que ele, né, não é papel dele, que é coisa de mulherzinha, e que se ele fizer isso, ele é babado do filho dele, blá, blá, aquelas coisas todas. Então, o cara ouviu isso a vida inteira. E aí? A mãe tá aqui, tá ouvindo a nossa live. E aí? Vamos falar dos vamos falar quatro dos 4 inimigos. inimigos, Eu acho que é bom falar, vai falando de cada um e a gente Beleza. vai. Aí você vai explicando o antídoto para cada situação também. Ok. Então, primeiro a gente vai falar dos 4 inimigos da parceria entre pais e mães. Por quê? Porque uma coisa que atrapalha muito a participação desse pai é também essa construção histórica que nós mulheres temos de que tudo precisa ser feito naquela hora, precisa ficar muito bem feito. E a gente fica muito tempo fazendo a gente, né? A nossa forma de fazer. E aí a gente tem muita dificuldade de permitir que esse outro faça. Então a gente vai usar como exemplo para explicar os 4 inimigos. Eu vou usar como exemplo, né, uma situação corriqueira. Manda aí um comentário ou um coração para mim. Quem já viveu isso, né, de falar para o marido, assim, né, de ser, por exemplo, a hora do marido dar banho na criança, ou o marido está indo acolher uma criança que se machucou no chão, né? E aí você faz uma dessas 4 coisas. Então eu vou te falar quais são as 4 coisas e você bota nos comentários para mim qual das 4 coisas você já fez, tá bom? Depois eu vou explicar quais são os antídotos para essas coisas, ou seja, qual é a solução, né? Como que você vai resolver. Então, primeiro inimigo é criticar a forma como a outra pessoa está fazendo. Então, o que que é o criticar? Criticar é você falar assim: não, não é assim que faz, não, você está fazendo errado. Não é assim que faz, é assim. Deixa eu te mostrar como é que faz aqui, ó. Pegar e fazer. Assim, é assim que faz. Né? Por quê? Porque quando você faz isso, você está passando para essa pessoa, né, a informação de que tudo que ele ouviu a vida inteira dele estava certo.
de que ele não leva jeito para isso, de que ali não é o lugar dele, ali não é o espaço dele, que ele não vai saber fazer como você faz, tão bem quanto você faz. Então, quando você coloca isso, quando você faz isso, você está, na verdade, desestimulando, né, que ele continue no movimento de fazer. Não só porque ele foi criticado, mas porque agora ele se sente incapaz de fazer aquela atividade na qualidade que aquela criança merece. Ok, e aí a Maria me pergunta, mas Nanda, e quando ele estiver fazendo realmente uma coisa errada? Então, eu vou te trazer duas reflexões. A primeira, o que é certo e o que é errado, porque a gente pode, na verdade, estar querendo que faça do nosso jeito. Então, essa é a primeira reflexão. E a segunda reflexão é se estiver fazendo errado mesmo, então eu vou dar um exemplo do que seria errado. Né? A criança está chorando no chão porque ralou o joelho, e aí o pai foi lá acudir a criança para criar uma conexão maior, para a criança recorrer a ele quando tiver mal, né? E aí a primeira coisa que esse pai faz é dar uma bronca na criança porque ela tá chorando. Então, como que essa mãe vai fazer para não criticar e conseguir... Qual é o antídoto para essa crítica? É você usar a frase eu penso que. Ok? Então, eu vou pedir para vocês colocarem agora nos comentários qual é a frase que você vai dizer da próxima vez que você tiver muita vontade de criticar o jeito que o seu marido, né, o jeito que a sua esposa está lidando com alguma situação da casa. Escreve aí nos comentários para mim assim: eu penso que. Então, o que você vai fazer, Maria, nessa situação? O pai foi acudir a criança, tá dando uma bronca, você pode chegar muito carinhosamente e dizer: eu penso que assim ele vai ficar mais triste ainda. Eu penso que. Eu penso que, assim, não é tá errado, você é um incompetente, sabe? Pô, assim você vai deixar o menino mais triste ainda. Não é. É você carinhosamente chegar perto da pessoa e dizer: eu penso que assim ele vai ficar mais chateado. Então, por favor, manda um coração aí pra mim, quem acredita que essa outra forma de abordar esse erro pode ser melhor, né? E pode, quem sabe, mostrar para esse pai uma outra forma de fazer, ao invés de dizer para ele que ele não tem essa capacidade. Eu penso que você poderia falar com mais cuidado. Eu penso que ele está com saudade de brincar com você. Excelente. É isso mesmo, tá? Eu penso que você está fazendo tudo errado. A Natica falou, mas ela tá brincando, né, Nath? Então tá bom. Enfim. Então, essa é o primeiro inimigo, né, da parceria entre pais, que é a crítica. Você fazer a outra pessoa se sentir inferior a você, se sentir incapaz nessa parentalidade, né? Amor, você quer falar a segunda? Não, pode falar. Tá. A colinha tá com você. Ah, tá bom. O segundo é o desprezar. Desprezar é você nem considerar o que seria desprezar, amor? Fala pra mim. Tipo você nem considerar que a pessoa tá ali, né? Na verdade é tipo menosprezar, eu acho, assim. Eu acho que é mais esse sentido. Você vai falar de uma maneira que a pessoa vai se sentir diminuída, né? Eu acho que é por aí. Eu tenho a impressão de que esse desprezar também tem a ver com você nem considerar o que a pessoa tá te falando, sabe? Então o pai vem e fala, poxa, será que ele não tá com fome? E você nem ouve. Você chega e vai fazendo. Tipo assim, você não considera a opinião dele, você chega e vai fazendo. Ah, não, é assim que faz. E não só, ao invés de você criticar, você vai lá direto e faz no lugar dele, assim. Pega o filho, mas no colo e leva pra longe, esse tipo de... Eu acho que é fazer então, dessa maneira. Aí, gente, manda aí um coração quem já fez isso, né? De praticamente nas situações aí no dia a dia com a criança, agir como se o pai não estivesse lá, como se ele sequer fosse ser considerado, né, nessa situação, como se a opinião dele não fosse sentida, né? E aí, qual é ou uma coisa muito comum, gente, muito comum, manda um coração aí quem já fez isso. Com esse conceito que a gente tem, né, de que o homem não ajuda, que pai não ajuda, pai cria, não sei o que, não. O cara vem todo orgulhoso te mostrar que ele trocou a fralda da criança e você despreza.
preza. Você fala, não foi mais do que sua obrigação, meu amor. Sabe? Sim, você trata a pessoa de uma forma tão desprezível que essa pessoa sente muito. Como que ela sente? Ela sente que ela faz. Até quando ela acerta, ela tá errada. Sabe? Assim, que até quando ela faz uma coisa. Faz sentido isso que eu tô explicando, amor? Esse exemplo que eu tô dando? Uhum. De, né? Ela não ajuda, beleza, não ajuda, pai cria. Mas pode estar orgulhoso de ter feito, não pode? Pode estar feliz de ter feito, Pode. né? Eu acho que Pode ser. apreciar, quando você aprecia, faz um elogio descritivo, né? É uma coisa muito positiva. Você fazer um elogio Isso, descritivo, não bajular ou não falar para poder reforçar positivamente, não é isso. É você isso, fazer um elogio descritivo exatamente. daquilo que acabou de Então, que é o que acontecer. a gente estava falando mais cedo. Ao invés de você bater palma, a gente não está dizendo para você bater palma. Não é para chamar de paizão. Mas você pode, sim, apreciar. Você pode, sim, dizer, caramba, né? Olha, o que que Said está falando de elogio descritivo? O elogio descritivo é você descrever o que a pessoa fez. É você dizer assim, olha como a sua relação com seu filho vai melhorar se você, né, estiver mais próximo dele mesmo. Sabe? Olha como ele está feliz de você ter trocado a fralda dele, né? Assim, você descrever, né? Poxa, como é bom eu poder almoçar tranquila enquanto você está com o nosso filho, como isso me faz bem, Uhum. sabe? Como é bom dividir com você essa tarefa. Como é bom ter a sua parceria. Então, essa apreciação é você ir mostrando como essa divisão de tarefas é maravilhoso, como você ama isso, como isso te faz bem, como isso vai ser ótimo para o seu casamento, Uhum. sabe? Não é você estar batendo palma, não é estar dando prêmio, não é estar dando biscoito, é você estar apreciando no sentido de estar assim, mostrando como isso te fez feliz, né? E quando você faz isso da apreciação, e eu sugiro, pais, exercitem a apreciação também, porque nós mulheres, a gente vai tanto nessa máquina do automático, do é mais do que a nossa obrigação, que é muito difícil a gente receber uma apreciação, sabe? Uhum. Então, essa apreciação é uma parceria de apreciações. Então, não estou dizendo para a mulher começar a apreciar um só, não. Estou dizendo que todos esses 4 inimigos que a gente está falando aqui é vai e volta, é mão dupla, entendeu? Isso. O próximo inimigo é qual? Próximo inimigo é defensiva. Quer falar dele? Defensivo. É, o da defensiva é aquela situação assim, que aconteceu a situação, o pai foi lá, atuou em cima daquela situação e, e ao invés de ele ir lá quando a mãe foi lá comentar, tal, ele não, como se não tivesse se responsabilizando por aquilo, né? Quando acontece esse tipo de situação, ele não é proativo, né? Ele fica só na defensiva ali, como se não fosse responsabilidade dele. Então é muito importante que a pessoa passe, né, a tomar responsabilidade sobre esse tipo de situação, da mesma forma que a mãe toma, né, e vice-versa também, né? Não ser não. Tipo assim, quando o filho chora, tem que entregar para a mãe, né? Não é assim que funciona, né? Tanto o pai quanto a mãe tem condição de acalmar uma criança, de lidar com aquela situação. Então, eu acho que esse inimigo também ele é muito comum, né? De Uhum. acontecer. Sim. E aí o antídoto para ele é se responsabilizar mesmo. Essa defensiva é muito comum a pessoa se colocar numa situação vitimista, né? Então, Uhum. tanto, por exemplo, no momento, vamos supor, o cara foi lá, a criança se machucou, o pai foi acudir a criança, acabou dando uma bronca na criança ao invés de acudir, e aí ao invés da mãe, né, enfim, falar, eu penso que talvez essa não seja a melhor forma e tal, essa mãe vai e se faz de vítima. Ela vai e fala, ai, poxa, eu tento tanto, eu me esforço tanto para fazer o menino se sentir ouvido, e aí você vem e estraga todo o meu trabalho. Então, quando você vai falar, você se coloca no centro, né, da questão e você já ataca se defendendo, dizendo assim, como que você faz melhor, como que você está sendo ali super atacado pela forma como ele faz as coisas. É,
Então, essa defensiva, na verdade, é também uma forma de atacar, né? Você sim. ataca o outro se defendendo, né? Cobrindo o seu, tirando o seu da reta, né? E aí, o antídoto para isso é você se responsabilizar. Você dizer aqui, é, é, né? Eu faço diferente, né? O meu método é diferente, a forma como eu abordaria isso é diferente, e eu penso que nós podemos sentar, conversar e alinhar isso, né? Eu penso que existem várias formas de fazer. É. E no Então, curso tem muita, eu no acho que o curso tem principal muita é entender. ferramenta. No curso tem muita ferramenta que fala de comunicação, né? Inclusive tem a escutativa, que é muito legal, que é aquele exercício de escutativa que eu acho que até o Tem fechamento do gente, curso é ele, tem gente essa perguntando, ferramenta. Saed, se a gente fala dos quatro inimigos da parceria no curso. A gente não fala, mas no final dessa live a gente vai fazer uma surpresinha para vocês, tá bom? Com É. relação a isso aí. Não se preocupa que isso vai. Nós vamos cuidar disso. Bom, e aí nós temos o quarto, né? Quarto e último inimigo, que é a fuga, né? É cair fora, é você evitar ao máximo esse conflito. Então o pai tá lá, né, dando uma bronca na criança que caiu e se machucou, e aí você fala, quer saber? Que se exploda. Ele vai fazer do jeito que ele quiser, tá fazendo errado, ridículo, então você não gosta, você está criticando a pessoa na sua cabeça, você está demonizando a atitude dele na sua cabeça, mas ele nunca vai saber disso. Nunca vai saber disso. Então, o quão negativo, como dá para você ter uma parceria com alguém se as coisas que você precisa melhorar nunca chegam até você? E esse padrão aí tem um lado que é que ele vai guardando o ressentimento, né? Porque tudo que você não fala, tudo que você não chora, tudo que você não grita, você guarda, né? E aí esse padrão é um padrão que vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí quando esse padrão explode, né? Geralmente é uma explosão, às vezes pior do que o primeiro padrão, que é um pouquinho mais agressivo, né? Porque a pessoa vai acumulando, 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 e chega um dia e estoura E e tem um ponto que acho que é o mais doído desse padrão do fugir, na minha opinião, é que você abandona a criança, né? É uma uhum, negligência, querendo ou não. Tem um sim, pai ali que não sabe que está sendo extremamente abusivo com essa criança, está tentando, né? Ele não percebe, foi naturalizado na infância dele, é o que fizeram com ele, ele nunca percebeu, nunca pensou em fazer diferente daquilo, né? Tá lá a criança sofrendo, levando uma bronca porque ah, tá triste. Né, e quem poderia ajudar, quem poderia dizer, poxa, eu penso que isso é ruim, né? Para não se estressar, prefere se ausentar, né? Então a gente tem aí um pai que nunca vai melhorar porque é o que ele sabe fazer e né? Infelizmente na nossa cultura os homens são ensinados, né? Que esse não é o papel deles de buscar essas informações e tal. E então uhum. quem poderia, né? Auxiliar nessa situação prefere se calar. Então, o antídoto para isso é você perceber que você está fugindo, você perceber que você está evitando conflito, você respirar fundo e conversar com essa pessoa da forma menos conflituosa possível. Ou seja, eu penso que. Então, é você sair desse seu padrão de não, é, né, de não conversar, de não se impor naquele momento e você é, ir para uma conversa não conflituosa, né? Para uma conversa que não seja a base da crítica, a base do desprezo ou a base da defensiva, entendeu? E aí agora a gente pode falar a surpresa, né? A gente Sim. tá, não sei se quem está assistindo está sabendo, a gente está com inscrições abertas ao curso, né? O curso SOS Psimama. Ele Eu é um vou botar aqui curso, assim. uhum, ele é um curso passo a passo, ou seja, é um curso extremamente prático, que a Nanda reuniu tudo que ela estudou, aquilo que mais funcionou, ela colocou no curso. E aí eu gravei uma versão para os pais também, então é, são dois em um, né? Você compra o curso, tem o curso para os pais, o curso para as mães, tem também um, um bônus que é a revista Criando Juntos, que
Peraí que travou. Travou. Peraí que travou. Travou. Travou para vocês também? Tenta voltar. Fala aí para eu ver se eu te ouço. Sumiu o seu áudio, Saed. O seu áudio sumiu. Isso. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar e você vem aqui. Bom, então a gente tem... Vocês estão me ouvindo ainda, né? Estão me ouvindo? Ah, então tá. Então, a surpresa ficou mudo. Ah, tá. O áudio dele, tá. Então, a surpresa é tão boa que, né? Então, eu vou dizer para vocês. Eu tirei o Saed porque o microfone dele parou de funcionar, eu acho. Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. Deixa eu ver. Tô voltando. Então, qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Voltou agora? Voltou. Ah, que bom. A surpresa é uma aluna positiva para o casamento. Então, todo mundo que comprou o curso já ganhou essa aula e a gente vai incluir também como um bônus extra uma aula completa de disciplina positiva para o casamento. Então, além do bônus da revista Criando Juntos, né, que é um lugar onde a gente sobe as lives, aí tem a live, um resumo dessa live em texto, assim, para ler, às vezes a pessoa está com pressa, e também é bom ler, é muito bom também, porque às vezes a gente prefere, né, porque Parou é de mais funcionar. organizadinho as dicas. Deu problema. Saiu, Saed. Gente, eu vou falar então, porque senão ele vai ficar entrando e saindo e vai complicar. Você sabe, vem pra cá. A gente tá no mesmo apartamento, então vem pra cá. Então, essa é a surpresa. E, como ele estava falando, todo mundo que compra o curso ganha a revista Criando Juntos. Não, vai pela outra porta que aí vai fazer barulho. Ganha a revista Criando Juntos. Então, essa live que você está assistindo agora vai com um resumo. A revista é o quê? As lives organizadas por tema, com uma revista de resumo para cada live. Então, você se inscrevendo no curso, essa live aqui vai estar na revista Criando Juntos. Então, você já vai ter essa live com o resumo na revista Criando Juntos. Então, eu acho que foi o fone. Os fones aqui de casa são todos ruins. Vamos ter que comprar fone novo. Então, aí a gente vai fazer... Você vai receber essa live com resumo na revista Criando Juntos. Vai receber de presente uma aula que eu fiz, que eu coloquei a disciplina positiva que eu já estudei, voltada para o casamento. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês. O meu curso, o curso que está disponível para venda, não é um curso de disciplina positiva, né? Muita gente confunde isso. Então, esse curso é um curso que considera, né, a disciplina positiva, que tem, sim, algumas coisas da disciplina positiva, que se inspira na disciplina positiva, mas que tem várias outras linhas. A metodologia é minha, tá bom? Essa metodologia ela é minha. Então, eu peguei todas as coisas que eu estudei de várias linhas diferentes, incluindo a disciplina positiva, e coloquei de uma forma super prática nesse curso. Então, como que é o curso, né? São 4 semanas de aulas que você vai... todas as aulas são curtas, são audioaulas, são curtas, e toda aula tem uma sugestão de atividade para você fazer, que a gente chama de desafio. Então, todos os dias você vai ouvir uma aula, aprender de 10, no máximo 15 minutos. Você vai ouvir essa aula. E ao final da aula, eu vou te
te dar uma sugestão para ação. Eu vou te propor um desafio para você exercitar naquele dia. Qual é a ideia? Que você vai exercitar todos os dias uma coisa. E aí, como você vai ver, caramba, isso funciona mesmo, isso é muito bom, você vai colocando aquilo em prática, você vai simplesmente criar o hábito de fazer aquilo. Então, se torna parte do seu dia a dia aquela ferramenta, ou aquele recurso, ou aquela informação. E todas as informações sobre o curso estão no link da bio. Lá tem no link da bio ou ipsimama.online. Isso, tá aí no fixo, no comentário fixado. Lá no link da bio, ipsimama.online, a gente fez uma página bem completa para explicar o curso, falando dos módulos. São 4 semanas que tem 60 dias de poder tirar dúvida. Fica pelo menos um ano disponível o curso, então daqui a um ano você ficou com... E são 60 dias de você comigo. Isso. Né? Eu que tiro dúvidas. A gente não tem secretário, não tem nada, é só a gente. Então, sou eu tirando as suas dúvidas lá, né? Então, são 60 dias você batendo papo lá comigo, conversando comigo, tirando todas as suas dúvidas lá comigo, tá? Que é a minha parte preferida aí desse curso, que é o fato de que eu converso com vocês. Eu, né, tiro as dúvidas de vocês, estou lá no dia a dia com vocês. Aí tem o grupo do Telegram, né? O canal do Telegram, que o Saed tem um dos pais e as mães têm comigo. A gente tem o bônus do Disciplina Positiva Casamento. Tem o bônus que é a revista Criando Juntos, Isso. né? E qual mais? Isso. É isso, os grupos do Telegram. Grupos do Telegram. E pelo menos um ano de isso, conteúdo disponível. Um ano do conteúdo disponível. Então, é um curso de 4 semanas. Você tem 60 dias para tirar dúvida comigo, mas você tem um curso por um ano. Então, você pode fazer no seu ritmo. Sempre. Pode fazer várias vezes, né? Enfim. Alguém falou que tem o curso, mas não consegui iniciar ainda. Isso, no seu tempo, tá? Não tem pressa, pode ficar tranquilo. Nanda, ainda não entrou o Telegram. Ó, o que você faz, KS Borges? Você recebeu um link no seu e-mail. Eu mandei um e-mail hoje tá? com um link direto para lá. Vê lá se você já tentou isso. Fala para mim se você já tentou essa coisa, o link do e-mail. A Adriana Berg está dizendo: ei, Adri, vale muito a pena. Já fiz meu relacionamento com minha filha, melhorou muito, não tem preço. Ai, obrigada, amor. Então, assim, você já tentou o link do e-mail? Vamos chamar ela no direct depois. Manda e-mail para o suporte psimama@gmail.com, é mais fácil. Que aí todo mundo manda e-mail para lá, aquilo de lá eu ajudo. Fica mais fácil. Beleza. Então, quem tiver alguma dúvida aí, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda para suporte psimama@gmail.com, tá? Isso. Se você tiver qualquer dúvida. Tem mais uma coisa. A gente dá 7 dias de garantia. Então, você pode entrar no curso. Tá na dúvida? Vai lá, se inscreve. Assiste o primeiro módulo todinho, porque tem 7 dias, dá para assistir o primeiro módulo todinho, tirar suas dúvidas, entrar no canal, ver se é para você. E aí, quando ficar, se no final de 7 dias você achar que não está te ajudando, você, sem qualquer... A gente vai fazer pergunta nenhuma, você vai lá e fala, olha, não, quero meu reembolso, a gente reembolsa 100%, sem problema nenhum. 100%, então, é tá, risco pessoal? zero. A gente pega o risco de vocês. A gente tem tanta não certeza. Tem letrinha pequena. É isso só. Faz 7 dias do curso. Se você gostou, você fica. Se não gostou, você vai. Pensa assim, 7 dias grátis de curso. Você vai, faz 7 dias e depois você decide se quer continuar ou não. Isso. Aí o valor tá lá também na página. Porque lá tá explicando tudo direitinho. Parcela em 12 vezes no cartão. Então, assim, é bem acessível. Pode ficar tranquilo que é bem acessível. Esse curso é para pais e mães que desejam melhorar sua rotina com filhos, que estão cansados de falar e seus filhos não escutarem, que estão insatisfeitos com os resultados da educação tradicional e que querem melhorar a forma de criar os seus filhos, né? Querem filhos mais seguros, com mais saúde emocional e mais autonomia. Olha o que a Josi falou. Estou no dia 3, né? A Josi já entrou essa semana, já está no dia 3 e já tá percebendo a diferença. Ou seja, ela aplicou 3 ferramentas das 20 que tem no curso e já está assistindo uma diferença muito grande. Então a gente dá esse risco zero tranquilo, porque eu acho que nunca aconteceu. Caia Borges está dizendo: estou no 2º dia de curso e meu filho está dormindo às 19h30. Ele dormia às 22h. Vou até dar print dessas dúvidas. Das pessoas, cara. Não, é só o resultado do curso, né? De que para criança a partir de qual idade? Eu sugiro a partir de 12 meses, tá? A partir de 1 ano, tá bom?
Mas a gente já teve Bia, aluna grávida. manda mensagem no suporte psimama@gmail.com, tá? Isso. Fala que você faz muita questão, tá bom? 10 meses. Olha só, o que que acontece? Tá bom, A 10 gente, meses tá bom. a gente ensina muita coisa. Que você vai usar agora e tem muita coisa que vai ser prevenção na sua vida. Então, por exemplo, eu estava contando que quando o Theo tinha 2 anos, a gente passou por um negócio que com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não passaria. Então, significa que você vai aprender coisa que você vai usar hoje e coisa que você vai usar quando seu filho tiver aí com 1 ano e meio, com 2 anos, com 3 anos, que você já não vai precisar de passar o sufoco antes de aprender as coisas. Então, sempre que os alunos, sempre que eu converso com a aluna fala assim, ou o aluno fala assim, ai, por que que eu não sabia disso antes? Então, eu sugiro entrar aí com 10 meses do bebê, com 1 ano do bebê, para você ter essa coisa de saber antes, né? E a idade máxima não tem idade A gente máxima, já tá? teve aluno com filho adolescente de 15 anos, gêmeos, e foi transformador, assim. Sim. É porque a gente fala muito de comunicação, fala muito de... É tudo baseado no que a criança, o adolescente tem de entendimento. Então, funciona muito bem. Funciona até com Isso. adulto. A maioria das ferramentas funciona com adultos, inclusive. Aí, pessoal, eu vou sugerir, inclusive, vocês entrarem lá para vocês verem os depoimentos. Esses aqui são os depoimentos dos pais que fizeram em casal, tá? Então, a gente tem aqui o pessoal que fez em casal e viu uma diferença muito grande, né? E a gente, né, tem vários casais lá falando, e os pais, nesses vídeos aí, tem os próprios pais, os homens, né, falando como foi a experiência deles, como foi para eles passar pelo curso. Então, fica aí a sugestão de ir lá para assistir, para conhecer, para namorar o curso, se você está considerando comprar. E não esquece que como eu tiro todas as dúvidas, como você manda a dúvida de manhã, de tarde já está respondido, para eu ter certeza de que eu vou dar conta de responder tudo, de responder com muita qualidade, a turma não pode ser muito grande. Então, as vagas são limitadas. Então, eu gosto de brincar assim, o maior risco que você corre agora é de ficar sem vaga. Porque não tem o risco de você investir o dinheiro e depois se arrepender. Você tem 7 dias para tomar essa decisão, tá? Então, vai paquerar lá, entra no site, tá? Tem no link da bio, você pode entrar em psimama.online também, que você vai achar lá, tá bom? E aí você não tem risco nenhum de você se arrepender, porque você tem tempo para tomar essa decisão mesmo depois de já ter comprado. Isso. Tá Agora bom? vamos deixar o pessoal ir lá ver, ler com Beleza. calma. Tá ótimo. Então tá bom. O meu perfil é papo.d.pai. Papo.d.pai. A gente Deixa eu ver se eu vai acho. divulgar mais para poder todo mundo chamar os maridos Aqui, para seguir. vou colocar uma imagem aqui que tem o papo.d.pai. Aqui, ó. Não, esse. O Não. curso é ótimo Aqui. também. Papo.d.pai. É uma pergunta que sempre vem. Esse curso é muito bom para quem trabalha com criança também. Para quem trabalha em creche, para quem trabalha em escola de ensino infantil. É muito bom, porque te dá uma visão da realidade da criança, assim, e a mudança é muito grande. Inclusive, a Ananda já deu, assim, ensinou instituições, deu palestra de instituições que cuidam de crianças, né? E sempre a receptividade é muito boa, assim, o feedback é muito bom. Será que vídeo funciona também? Vamos testar. Olha, que máximo! Dá pra botar depoimento. Que legal! Você consegue botar um depoimento pro pessoal ver? Não tem aqui. Eu fiz um post de depoimento. É do celular ou é do... Não, mas depois a gente faz, feed? na próxima. Na próxima a gente faz Na sexta. Na sexta a gente vai fazer uma live, hein, pessoal? Isso, sexta a gente não sabe o tema ainda. Sexta é o último dia que a gente vai estar com o carrinho aberto do curso, né? Das inscrições, a gente vai fazer uma super live para tirar todas as dúvidas que ainda tiverem sobre o curso, sobre tudo que for necessário para ajudar o pessoal a entender bem a proposta e estar com a gente. Beleza, então a gente vai desligar para que vocês possam ir lá, garantir a vaga de vocês. E também... Então, as inscrições estão abertas até sexta, meia-noite, mas
como as vagas são limitadas e já tá com o quê? 90%, 70%, tá quantos por cento? 80% para 90%. 80 para 90. É. Então, pessoal, a gente tem aí 10, 20% só de vagas. Então, a gente não sabe se até sexta-feira ainda vai ter vaga, mas vai ter live de qualquer forma. 9 tá horas bom? vai ter live. Talvez já não tenha mais vaga, mas a gente vai fazer. Isso, beleza. Então, a gente vai desligar para você ir lá se inscrever. Não se esquece que é risco zero. Você tem uma semana para decidir. Essa live vai ficar salva, sim. Não se preocupem, vai ficar salva aqui. E depois a gente vai postar lá no YouTube, tá bom? Isso. Fica aqui um grande beijo e vai lá se inscrever pra gente ficar 60 dias juntinhos nesse processo. Grande beijo. Agora Netflix, né? Tchau.